Ansiedade na infância é o tema do nosso papo de hoje. Como diagnosticar e como tratar? Nossos convidados são o Dr. Fernando Ramos Asbar, psiquiatra infantil, e a Michele Santin. A Michele tem 2 filhos, o Lorenzo, de 4 anos, e o Luca, de 4 meses. E você tem notado aí uma certa ansiedade no Lorenzo, é isso? Sim, tenho notado. Ele, de uns tempos para cá, ele anda muito ansioso, tanto em relação ao sono dele. Ele é uma criança assim que ele não quer dormir, porque ele tem medo, acho que, de perder algum momento, alguma coisa. A gente deita para dormir com ele e ele fala: se eu dormir, vai demorar para chegar amanhã? Se eu dormir, vai demorar para ficar de dia? Quando tem algum evento, alguma festa, alguma coisa assim, eu não posso falar, porque enquanto não chega, ele fica com aquela ansiedade de tá chegando, que horas é, onde a gente vai, e todo dia, assim, às vezes uma semana antes, se avisar antes, ele fica com aquela coisa de não querer dormir, não querer comer, só pensando no evento que vai ter ainda. Ou muitas vezes assim, nem chegamos ainda e ele já está falando: olha, que horas vai acabar a festa que a gente vai? Que horas vai acabar o almoço que a gente vai? Ele acaba nem aproveitando, não por causa dessa ansiedade. Doutor, quais dicas a gente pode dar para a Michele? E isso é normal nessa idade? Quando que os pais devem se preocupar com essa ansiedade dos filhos? Então, na descrição dela, o que mais chama atenção em toda a descrição é a antecipação dos fatos. Então, isso mas é o que mais caracteriza a ansiedade. Sentir ansiedade é normal, faz parte da nossa vida. E a grande questão é a dose, a quantidade. Então, quando você fala: olha, é melhor nem falar para ele que a gente vai viajar na semana que vem, porque ele fica antecipando tanto aquilo, mas numa dose muito grande, de uma forma exagerada. Que causa um sofrimento nele, essa que é a questão doutor? importante, né? Quando você diferencia do que é o que a gente chama de uma ansiedade normal, numa situação, e o que é de uma ansiedade exagerada, patológica, que é o nome mais técnico, por conta da intensidade em relação àquele estímulo, àquela situação, por exemplo. E foi de uma hora para outra, quer dizer, até então ele era uma criança que não apresentava isso e de repente ele passou a apresentar? Eu percebi mais depois da chegada do irmão. Quando chegou o irmão, ele começou a ficar mais ansioso, até por conta, acho que da gravidez, ele teve que esperar os 9 meses o irmão chegar, e ele ficava ansioso, e aí começou com tudo, né? Não só com a espera do irmão, mas agora está com tudo. São fatores que podem desencadear essa ansiedade ou é a idade dele, que agora ele já está com 4 anos? Ele está com 4 e o irmão com... 4 meses. 4, é muito pequenininho, né? Às vezes é muito difícil pela idade que a criança tem. Ele é muito novo, mas algumas características de ansiedade já aparecem. Então, basicamente é o excesso de preocupação, da antecipação das coisas. Então, agora, o nascimento do irmãozinho pode ter desencadeado? Pode intensificar algumas coisas. Então, por exemplo, o cuidado... olha, mãe, se acontecer alguma coisa com ele, será que pode acontecer isso? Coisas que, na verdade, são preocupações muito mais de adultos, mas que às vezes você vê isso em criança muito pequena. E, Michele, você chegou a procurar algum especialista? Conversei com um pediatra, né? Nas consultas com o pediatra a gente conversou, ele pediu para observar mais. Mas se continuasse assim, era pra gente procurar ajuda com um psicólogo. Então, daqui a pouco o doutor até vai falar e quando que as mães realmente precisam procurar uma ajuda, até para não ficar prolongando esse sofrimento da criança, né? Mas antes tem a participação dos nossos telespectadores. A Simone Matos, de São Paulo, escreveu uma mensagem no nosso Facebook. Ela disse: minha filha tem 8 anos e é super ansiosa. Se combinamos um passeio, ela chega a se sentir mal. Não sei como lidar com isso. Muitas vezes, evito até que ela saiba a nossa programação antes. Parece até um pouco essa situação sua, né? Quer dizer, mas daí o fato de os pais deixarem de avisar antes não vai resolver o problema, né, doutor? Ameniza, porque os pais acabam percebendo o sofrimento por antecipação que vem. Então, no mês que vem, a gente vai viajar
para determinado lugar. E aí a criança fica. Mas quando que é mesmo? Mas será que vai... Então é melhor deixar para avisar na hora. É melhor na hora. Ou mais próximo, porque aí o sofrimento vai ser menor. Mas a gente vê uma diferença. Aqui o filhinho dela, o Lourenço, tem 4 anos, né? E a filha da nossa telespectadora já tem 8 anos. Sim. Os dois precisam investigar, ou no caso de 8 anos já é algo assim mais preocupante, porque já está mais velho? Tudo depende se há uma repercussão na vida da criança. Então, com essas duas histórias, né, que a gente está conversando a respeito, de alguma forma parece haver uma tendência a essas questões ansiosas. Doutor, a gente pode dizer hoje que as crianças estão mais ansiosas, que essa geração tem mais ansiedade, até por causa dos estímulos, do excesso de estímulos, que as crianças têm tudo já na hora, no apertar de um clique, por causa da tecnologia? É muito importante diferenciar. Então, outra vez, o que caracteriza o que você contou, o que a telespectadora contou, são antecipação de situações. Então, essa questão que você levantou, muitas vezes é uma impaciência que não necessariamente tem a ver com ansiedade. Às vezes tem, mas é uma impaciência de ter que resolver, e que eu acho que isso é muito estimulado por todos os eletrônicos que todo mundo utilize e tem hoje em dia. Porque eu acho que também acabou sendo uma geração que precisa ficar sendo entretida o tempo todo. Eu noto isso nos meus filhos, né? Às vezes se não está com o celular na mão, ai meu Deus, não estou fazendo nada, mas ok, tudo bem não fazer nada, né? No caso do seu filho Lourenço, ele usa o joguinho, e os meninos principalmente gostam de joguinhos. Tem alguma regra na sua casa, assim, com qual frequência, quanto tempo por dia ele fica nas telas? Eu estou tentando colocar agora, porque justamente por conta de eu ter que cuidar dos dois sozinha, meu esposo trabalha o dia inteiro. E aí eu tinha que... O pequeno tem uma demanda de tempo muito grande. Ele me ocupa muito. Então, às vezes, eu acabava deixando o mais velho no tablet, celular, alguma coisa assim. E aquela coisa, às vezes você quer sair para comer para algum lugar, quer sair, toma o tablet e se distrai. Mas agora eu estou tentando controlar. Olha, no próximo bloco você vai conhecer o ambulatório de ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Estamos de volta com o Papo de Mãe e antes de seguir com a nossa conversa, vamos assistir a reportagem que eu fui fazer no ambulatório de ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. É o PROTAIA, Programa de Transtornos de Ansiedade em Crianças e Adolescentes. Lilian, conta pra gente como é o seu trabalho com essas crianças e esses adolescentes. Oi, Roberta, obrigada pelo convite. Então, o trabalho, essas crianças e esses adolescentes, eles vêm com muita ansiedade. Então, a gente faz um trabalho no sentido de ensinar habilidades e técnicas para que essas crianças e adolescentes possam diminuir a ansiedade e controlar. Doutor Fernando, a gente saiu um pouquinho do estúdio porque eu vim conhecer pessoalmente como funciona esse ambulatório que trata da ansiedade nas crianças e nos adolescentes. Esse ambulatório que fica dentro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor Fernando, explica pra gente quem pode ser tratado aqui nesse ambulatório. Bom, a gente recebe as crianças com alguma suspeita de algum tipo de problema de ansiedade. E numa primeira consulta, a gente chama de triagem, se vier a ser o principal problema, a ansiedade da criança, não importa o tipo de ansiedade, a criança ou o adolescente, eles são
eles são incorporados ao nosso trabalho. Nós temos uma equipe multidisciplinar, então que além dos médicos psiquiatras, psicólogos, temos uma nutricionista no nosso grupo, uma fono, que também é uma fonoaudióloga que trabalha também conosco, e os residentes de psiquiatria infantil que passam no nosso ambulatório de ansiedade por 6 meses. Tem tido um aumento do número de crianças e adolescentes e essas crianças têm chegado cada vez mais cedo, com menos idade? Então, olha, Roberta, eu acredito que aconteçam 2 coisas. A primeira é que hoje os tratamentos estão mais conhecidos, né? Eu acho que com a internet também, com essa velocidade, com as informações no Google, tem chegado mais crianças e precocemente. E a segunda é essa rapidez que a tecnologia está nos dando. As crianças hoje, adolescentes e adultos, são multitarefa. Verdade. Então, tudo acontece com tanta rapidez e com tanta velocidade que isso acaba aumentando a ansiedade delas. Quer dizer, muito estímulo e tem que ser Exato. tudo na hora, né, Lília? Isso. Tem alguma dica para lidar com a ansiedade dos filhos, Lília? Praticar atividade física, porque a gente sabe que a atividade física ela ajuda no controle de ansiedade. E ficar de olho, se tiver algum sintoma, algum sinal de que a criança está muito ansiosa, acho que é procurar ajuda mesmo. Foi muito importante até lá conhecer esse trabalho. As crianças ali já têm um diagnóstico, né, de um problema, de uma doença. Mas antes, doutor, quais as dicas para os pais lidarem com essa ansiedade da criança que ainda não virou uma doença? Antes de pensar, olha, isso aí é um transtorno, tem que ser tratado ou não, mas muitas vezes pode haver uma predisposição para uma característica que é dele, de ser um menino mais preocupado e que é algo que pode ficar com ele a vida inteira. Isso não necessariamente é uma doença, Só uma questão da problema. personalidade dele. A gente, como pai e mãe, pensa assim, já vou falar para ele, por exemplo, quando a minha filha foi fazer uma cirurgia na vista. Se você fala um mês antes para preparar a criança, é pior, né? É uma falsa ideia de que você vai preparar para ela ir mais tranquila. Tanto que eu acabei falando na noite anterior. Falei, olha, filhinha, amanhã você vai para o hospital fazer uma cirurgia na vista. A gente, como mãe, quer dizer, você já percebeu isso no seu filho? Aí, o que você já mudou nas suas atitudes, assim? Essa coisa de não contar muito tempo antes. Então, eu já conto, por exemplo, esse fim de semana a gente tem uma viagem programada. E eu ainda não contei. Aí eu vou deixar para contar um dia antes e contar como vai ser. Ó, a gente vai sair de manhã. Eu tô fazendo geralmente assim, olha, a gente vai sair, vai fulano, vai papai, vai mamãe, vai irmão, vai a vovó. E vai ser assim, a gente vai para tal lugar e vai todo mundo. E aí ele ainda pergunta, mas de uma maneira menos ansiosa. Não fica já pensando quando vai acabar. Se eu faço assim, dá certo. Isso já acaba sendo um tratamento, né, doutora? Assim. É uma orientação para como se lidar com a ansiedade. Mas eu, comentando um pouco a respeito da sua filha, o problema é que há uma fronteira entre não dar dados de realidade, o que também não é bom. Porque assim, você não vai poupar os seus filhos de tudo, né? Então, por exemplo, as crianças que sofrem muito de ansiedade, principalmente quando vão para a escola e tem a separação dos pais, aí os pais já sabem como lidar com essa criança, porque você não vai poupá-la de tudo. Algumas coisas ela vai ter que enfrentar, não tem jeito. Como que foi quando ele foi para a escola, Michele? Ele era muito novinho, ele tinha 1 ano, né? Quando ele foi para a escola. Então, ele não sentiu tanto, a mãe que sente mais, né? A gente que sente aquela separação. Fiquei 1 ano só com ele, grudado. Quando ele foi mais difícil para mim, para ele não. Só que aí agora eu sinto que é a questão do irmão, né? Como o irmão está em casa, ele também quer ficar em casa. Aí ele está indo meio período para a escola.
Mas ele já acorda perguntando, hoje é dia de escola? Aí eu falo, mas só à tarde. Então tem uma ansiedade. Olha, pelo nosso Facebook, a Osana Yasmin de Guarulhos, São Paulo, fez uma pergunta. Tem um filho de 7 anos e ele é muito inquieto, do tipo que não consegue sentar para assistir TV ou ficar sentado à mesa durante uma refeição. Essa característica está relacionada a uma criança com ansiedade ou pode ser um caso de hiperatividade? Essa é uma pergunta muito boa, porque muitas vezes isso, lá no nosso ambulatório, isso é comum, as mães, os pais virem com essa queixa. Ele é muito ansioso, mas muitas vezes é uma inquietação motora, que aí, pela descrição dela, que parece uma dificuldade de parar quieto no lugar. E isso pode ser uma característica mais de hiperatividade do que de um quadro de ansiedade, por Então, exemplo. são situações diferentes, a ansiedade e a hiperatividade. Sim, mas muitas vezes a criança que é hiperativa, é muito inquieta do ponto de vista motor, também pode ser ansiosa. Pode ter as duas coisas. Mas a confusão é muito comum, é muito... Então, no próximo bloco, doutor, vamos ver como é que é quando a criança precisa procurar uma ajuda, se ela é num psiquiatra, num psicólogo, quem que procura e como é que trata, tá bom? E tem mais participação de telespectadores, já já. Estamos de volta com o Papo de Mãe sobre ansiedade na infância. O professor Guilherme Todaro vai mostrar agora pra gente como o judô pode diminuir essa ansiedade dos pequenos. Fala galera do programa Papo de Mãe, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Todaro, faixa preta de judô e professor da Academia Ishifight. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o problema da ansiedade infantil e como o judô pode contribuir na melhora desse quadro. A primeira forma que o judô contribui diretamente é, por se tratar de um esporte de contato, de um exercício físico, uma criança gasta em média 800 calorias por treino, liberando no seu organismo um hormônio chamado endorfina, que causa a sensação de alívio e bem-estar, diminuindo a ansiedade. E o segundo motivo, por ser um esporte de origem japonesa, nós seguimos nos treinos princípios de hierarquia, disciplina e respeito, causando um autocontrole na criança, ensinando a hora certa do que pode ser feito ou não, também diminuindo esse quadro de ansiedade. Espero que eu possa ter ajudado vocês um pouquinho com essas informações. É sempre um prazer enorme participar do programa Papo de Mãe e eu espero que a gente se veja em breve. Tchau, tchau, até mais. Doutora, a gente viu as crianças ali praticando judô. Tem outras atividades que podem ajudar essas crianças ansiosas a relaxar? Então, qualquer atividade que ajude a acalmar e que pode levar a um relaxamento, elas são importantes. Então, muitas crianças melhoram muito com exercício físico, de uma maneira geral. Não dá para pensar como um tratamento, mas são atividades que podem ajudar muito a complementar um tratamento mais específico quando ele é necessário. O Lorenzo faz algum... Faz natação 2 vezes na semana e tem um dia na semana na escola que ele tem aula de esportes. Isso já deve ajudar. E tem aquilo que a gente falou do dia de não fazer nada, porque hoje em dia a gente sabe que as crianças têm uma agenda lotada, são super estimuladas. Tem um tempo assim que ele está em casa só para brincar? Até tem, assim, pelo menos uma vez na semana a gente vê as agendas, se não tem nenhuma festa, nenhum evento, nenhum almoço, né? Aí a gente fica em casa com ele. É importante ter esse tempo, doutor? Depende muito da criança, porque tem muitas crianças ansiosas que elas não precisam ter uma situação, uma atividade para ficarem ansiosas. Às vezes, se elas estão ansiosas, elas começam a se preocupar, a se ocupar com questões que geram mais preocupação, que geram mais ansiedade e muitas vezes isso é pior. E daí, quando os pais percebem, né, como você já percebeu no seu filho, que tem essa ansiedade, que a criança é muito preocupada, além da conta, qual profissional precisa procurar primeiro para fazer um diagnóstico e daí buscar o tratamento? Muitas vezes, como você descreveu,
você falou em primeiro lugar com o pediatra. Com o pediatra. Que, dependendo da evolução, pode, olha, talvez seja melhor ter uma avaliação mais específica. Isso. E aí que pode ser com um psicólogo ou com um psiquiatra. A grande questão é que se nós formos ver toda a infância e adolescência, ao redor de 10% das crianças têm maior ou menor grau alguma questão ligada à ansiedade. Então, é muita gente, então não tem profissionais suficientes para avaliar tanta gente, né? E daí, como é o tratamento, doutor? A criança com ansiedade, ela vai precisar de medicamento, por exemplo? Não necessariamente. Então, uma vez feito um diagnóstico, então essa criança tem uma ansiedade num nível que essa ansiedade está interferindo em vários pontos da vida dela, ou às vezes em um mais específico, mas uma interferência muito grande. Então, ok. Então, ela tem um transtorno de ansiedade. O que fazer? Primeiro, o tratamento não medicamentoso é o de escolha, principalmente para crianças pequenas. Há o tratamento com medicação, que é muito eficaz, mas é tão eficaz quanto o tratamento não medicamentoso. Mas aí, quando eu falo de tratamento medicamentoso, não é qualquer tipo de psicoterapia, mas tem uma técnica psicoterápica, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a única técnica que tem respaldo da literatura científica em termos de eficácia para a ansiedade. E, doutor, os pais que são ansiosos, né? Isso pode deixar a criança também com mais medo, mais preocupada? A gente tem que tomar cuidado também com as nossas atitudes? Sem dúvida, mas talvez por uma razão diferente diferente da razão que você me perguntou. Um ambiente que é muito causador de ansiedade, muito ansiogênico, ele, em crianças ansiosas, ele acaba intensificando. Mas a questão é que, para uma criança, o maior fator de risco para uma criança ter um transtorno de ansiedade é ter o pai ou a mãe, ou os dois, ou parentes muito próximos com algum problema importante de ansiedade. Mas daí por hereditariedade, sim, não pela convivência. Um caráter até mais genético biológico. Mesmo, entendi. Alguém na sua família é? Eu não sei se chega a ser ansiedade, mas meu marido é super hiperativo. Aquela pessoa que não para quieta, que fica mexendo a pé. Da antecipação, da preocupação. Né? De que se Então, esse é um fator muito importante. É o que dizem, né? Não pode pensar muito, né? A gente fica pensando muito e fica com medo. É que pensar que é só, então, tá, todo mundo mas às vezes é pela razão diferente do que a gente imagina. Mas a melhor coisa é quando os pais têm um outro filho. Então é o mesmo pai, a mesma mãe. Sim. E vai ver o outro filho não tem nada daquilo. E o ambiente é o mesmo. Então o que a gente vê é que tem que observar nossos filhos, né? E se tem algum sofrimento, assim, é melhor buscar ajuda, né? Porque às vezes a criança precisa de um acompanhamento para não prolongar isso. Eu quero agradecer a vocês. Infelizmente terminou o tempo do nosso programa. Doutor, muito obrigada. Então quem quiser saber mais sobre essas questões, quer deixar algum site ou rede social? Nós temos um e-mail onde a gente faz um primeiro contato e, se for necessário, a gente marca uma triagem, que é protaiaipq@gmail.com. E o endereço no Facebook, Programa de Transtornos de Ansiedade na Infância e Adolescência, que lá não é a mesma função, o mesmo intuito que o endereço de e-mail, mas nós colocamos dicas e informações a respeito da ansiedade na infância e adolescência, e o conteúdo é muitas das coisas que a gente conversou hoje a gente deixa postado na página do Facebook. Tá ótimo, doutor. Lembrando que o IPQ é do Hospital das Clínicas de São Paulo, certo? Sim. E obrigada a você. Boa sorte. Quem sabe precisa aí de um acompanhamento para ele não sofrer tanto com essa ansiedade, né? E poder aproveitar tudo sem ficar ansioso antes. Obrigada. Este é o Papo de Mãe. Aqui tem sempre uma roda de conversa com muita informação para você. Até a próxima.